Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso Design de Sobrancelhas à Mão Livre, um curso totalmente gratuito aqui pelo YouTube. Isso mesmo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, você não sabe do que eu estou falando, volta um vídeo, tá escrito lá no vídeo, aula de boas-vindas. Volta lá, que lá eu explico tudinho para você o porquê que eu estou gravando esse curso, como é a técnica que eu desenvolvi, o porquê que eu desenvolvi essa técnica, no que ela consiste. Mas, de forma geral, eu estou gravando esse curso para poder te ajudar. Exatamente isso, exclusivamente para poder te ajudar. Porque eu sei como é difícil iniciar. Principalmente quando a gente não está com condições para a gente iniciar, para a gente pagar cursos caríssimos. E eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou te entregar aqui, ele é riquíssimo. Eu demorei um ano buscando muito, penando muito para eu ter tudo o que eu vou te passar. Então, você vai estar começando em grande estilo. E esse curso, ele não é apenas para quem está iniciando. Ele serve para você também, que já é uma profissional, que já está aí no ramo do design de sobrancelha, tá bom? Então, eu não me apresentei. Eu me chamo Marcela Carvalho. Eu sou mais conhecida no ramo das sobrancelhas como Marcela Beauty. E eu amo esse universo de sobrancelhas. Eu sou especialista em sobrancelhas, em design estratégico, em design personalizado e a mão livre, e também sou especialista em lábios, tá? Mas aqui a gente vai estar falando exclusivamente sobre sobrancelhas. E nessa aula a gente vai falar sobre biossegurança e ética profissional. E aí, você sabe o que é biossegurança? Você sabe o que é ética profissional? Você sabe a sua importância de ter ética profissional, de ter biossegurança e como você ter esses dois? Se você não sabe, se você tem dúvida sobre esse assunto, fica aqui nessa aula, que essa aula é para você. Eu vou estar espelhando aqui o slide e vou te explicar tintim por tintim. Eu tenho certeza que você não vai sair dessa aula aqui com dúvida, tá bom? E já pega aí o seu lápis, a sua caneta, o seu caderno, pega carvão, o que for, escreve na parede, mas você escreva, tá bom? Sobre essas aulas, essa aula que eu vou dar para você e todas as outras aulas, eu quero que você anote tudinho. Anota e me marca lá no meu Instagram, que eu vou te mostrar aqui qual é, tá? Eu vou estar espelhando aqui para você a minha tela. Aqui, ó. Eu vou ficar aqui pequenininha e eu vou te falar tudinho aqui por esse slide, tá bom? Então, como eu falei para você, biossegurança, eu vou falar sobre biossegurança e ética profissional, tá? Aqui, ó, meu Instagram, Marcela Beauty. Me marca lá, que vai ser um prazer eu ver você estudando, você buscando conhecimento. Bora começar falando sobre biossegurança. Mas, Marcela, que diacho que é biossegurança, Marcela? Que nome, hein? Eu escuto falar, mas eu não sei o que é. E eu vou te dar um conceito de biossegurança pelo conceito da Anvisa. Não tem conceito melhor para eu te dar do que a Anvisa. E o que é a Anvisa, Marcela? A Anvisa, ela é uma agência nacional de vigilância sanitária. A Anvisa é assim, se você tem um equipamento e você quer saber se esse equipamento ele é seguro, ele tem que passar pela avaliação da Anvisa. Então aí você já consegue perceber a importância da Anvisa, tá bom? Então, o que é biossegurança com base à Anvisa? A biossegurança, ela é uma condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, a controlar, a reduzir ou eliminar riscos inerentes a atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Marcela do céu, tu falou e eu não entendi foi nada. Claro, mulher. Eu vou te explicar tintim por tintim, eu vou te explicar frase por frase aqui. Eu tenho certeza que isso daqui não será mais uma dúvida para você, tá bom? Então, bora lá por parte. Biossegurança, olha o que eu tô te falando. Biossegurança, ela é uma condição de segurança. Se você pegar e destrinchar o nome biossegurança, você vai ver ali, olha, bio significa vida, segurança. Então, a gente quer o quê? A gente quer assegurar a segurança. Parece redundante, né? Mas o que a gente quer? A gente quer ter segurança. Então, biossegurança, ela é uma condição de segurança. E como é que você vai alcançar isso? Ó, alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, presta bem atenção, prevenir, controlar, reduzir
ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Então, a gente quer ter uma segurança alcançada através de uma prevenção, através de controlar, através de eliminar riscos ou através de reduzir isso, para a gente ter essas atividades, que essas atividades não possam fazer mal à saúde humana, os animais e o meio ambiente. Sim, eu costumo falar que a biossegurança ela é uma relação mútua. E isso eu já vou te explicar daqui a pouquinho quando eu falar sobre a importância, tá bom? Mas aqui você deve estar se perguntando, Marcela, por que o meio ambiente? Gente, é um efeito cascata. E eu vou te explicar o porquê disso. Não tem aquele material que você usa, por exemplo, uma lâmina que você vai usar na sua cliente. Essa lâmina, ela precisa de um local que você vai jogar adequado. Você vai jogar ela fora no local adequado. E eu vou te mostrar onde é que você vai fazer isso, tá bom? Então, vamos dizer que você não jogou, você não descartou essa lâmina no local adequado. Você simplesmente jogou, vamos dizer, no lixo qualquer. Esse lixo foi parar nas ruas e esses lixos foi parar nos rios, nos lagos. Isso a gente vai estar comprometendo o quê? O meio ambiente. E lá no meio ambiente, por exemplo, em rios, lagos, mares, mora o quê? Moram animais. Moram seres vivos lá. E esse material que a gente jogou lá, ele vai fazer mal para esses seres vivos, assim como ele vai fazer mal pela biosfera todinha. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando a gente fala sobre biossegurança, a gente não fala só sobre a gente. E também não fala sobre assim, biossegurança. E deixa a biossegurança de lado. Não, a biossegurança, ela é super importante. A biossegurança, a gente tem que ter essa biossegurança no nosso trabalho. Como designer de sobrancelha, você tem que ter biossegurança sim. Por isso que eu estou te dando essa aula aqui, tá bom? Então, Marcela, eu já entendi o que é biossegurança. Caramba, a minha mente ela tá explodindo. Eu já consegui pegar. Eu quero que você pause essa aula e que você reflita o conceito que eu te dei de biossegurança e a minha explicação. Agora eu quero que você escreva aí no seu caderno com as suas palavras o que é biossegurança, para assim você entender, tá bom? Já pausou? Já voltou? Tá ok. Olha, eu quero ver. E eu tô. Se você não anotou, vai cair no seu ouvido. A Marcela falando, tá bom? Então, bora lá para a importância da biossegurança. Uma das importâncias da biossegurança, e que eu falo, já falei aqui para você, que para mim ela é primordial, é uma ação multa. Por quê, Marcela? Porque assim, quando você tem biossegurança, você não está só se prevenindo. Você está prevenindo também o seu cliente, a sua cliente, você está prevenindo também os animais, você também está prevenindo o meio ambiente. Então, a biossegurança, ela tem que ser uma relação mútua, tá bom? Todos os cuidados que você vai ter, ele vai servir para você, como profissional, vai servir para o seu cliente, assim como para o meio ambiente, para os animais. Porque as relações que acontecem na sociedade, em tudo, é um ciclo. Você tem que entender isso. Ela faz assim, ó, uma voltinha, tá bom? Porque, olha, vem para o meio ambiente, o meio ambiente passa para a gente passa para o meio ambiente. Então, a gente tem que ter essa consciência. A biossegurança é você ter a consciência, você entender a sua importância, você entender o que é e você sempre colocar em prática. Você não pode só pegar esse conteúdo aqui e esquecer. Eu assisti a aula, mas esse conteúdo aqui para mim eu vou deixar para lá. Não é isso, tá bom? Senão eu não estaria dando aqui para você. Então, qual é a outra importância da biossegurança? É a gente ter a prevenção. Sim, por quê? Quando a gente previne, a gente diminui os riscos à saúde. Que saúde, Marcela? O que tu tá falando? Eu vou te dar um exemplo simples e prático, tá bom? Por exemplo, você fazer a utilização de luvas. Eu não sei se você percebeu, mas aqui nesse slide eu deixei uma foto, e essa foto sou eu, tá? Eu trabalhando, estou com um cliente, e eu quero que você perceba quais itens eu tenho aqui nessa imagem. Parou? Pensou? Pensa aí, olha, eu vou te dar um segundo para te pensar. Bora lá que agora eu vou te falar o que tem aqui. Olha, perceba, eu estou de touca, eu estou de luva e eu estou de máscara. Esses 3 itens que eu queria que vocês percebessem de forma bem clara. Mas, escondidinho aqui na imagem, logo assim, de fundo, eu tenho uma pinça descartável e eu também tenho uma escovinha de sobrancelha descartável.
tá bom? Mas o principal aqui é esses 3 itens: touca, máscara e luva. E eu vou te dar um exemplo da luva, para a gente entender essa prevenção aqui e essa diminuir os riscos à saúde. Quando a gente usa luva, a gente está se prevenindo. A gente está prevenindo tanto a gente quanto o nosso cliente também. E eu vou te falar o porquê. Quando a gente vai fazer a remoção de pelos, aqui na nossa profissão, tá? Eu vou te dar exemplos relacionados à nossa profissão, porque eu quero que você entenda e que você saia uma profissional excelente em sobrancelhas, tá bom? Quando a gente usa luva e a gente está fazendo o procedimento do nosso cliente, a gente puxa um determinado pelo, aquele pelo, ele pode vir com uma gotícula de sangue. Olha o que eu tô te falando. Aquele pelo, ele pode vir com uma gotícula de sangue. E o porquê isso, Marcela? Eu feri meu cliente? Não necessariamente vai sangrar se você ferir o seu cliente. É porque os nossos pelos, ele tem uma fase de crescimento, tá bom? Então, vai ter a fase que ele está nascendo, que ele está sendo irrigado, e que ele vai estar já se soltando, onde ele é presinho, e depois ele vai estar totalmente preso. Em uma dessas fases, você pode puxar o pelo, e esse pelo está sendo irrigado pelo sangue. Então, quando você puxa, vai vir uma gotícula de sangue. E se você não tiver de luva, por exemplo, você tiver com uma feridinha aqui no seu dedo, tá aberta essa ferida, você pode se contaminar. E a gente sabe que o sangue, ele é um veículo de contaminação, sim. Tá bom? Ah, Marcela, é só isso o problema do cliente passar para mim? Não. Não sei se vocês sabem, mas debaixo das nossas unhas existem bactérias, tá bom? E vamos dizer que você tá lá fazendo a sobrancelha do seu cliente, você cortou seu cliente sem querer, mas nem precisa cortar, tá bom? Quando a gente puxa o pelo, a gente faz uma agressão na pele. Então, às vezes, a gente não consegue ver que aquela pele foi agredida ou que teve, por exemplo, um machucadinho ali. Então, essas bactérias daqui da sua unha pode passar ali para a feridinha, pode passar ali para a pele do seu cliente. Assim também como a sua unha, ela pode ferir o seu cliente. Então, sempre quando a gente trabalha com saúde, com beleza, essas coisas, a gente tenta trabalhar com a unha também curtinha, tá bom? E de uma forma também sempre limpinha, mesmo você usando luva, tá bom? Então, bora aqui, ó. Você conseguiu entender sobre prevenção? Eu te dei um exemplo, tá bom? Agora vamos falar sobre a outra importância de biossegurança. A redução de acidentes. Eu já te falei sobre a luva, né? Eu já te falei os acidentes que podem acontecer, por exemplo. Então, quando a gente tem a biossegurança, a gente previne a redução de acidentes. Eu vou te dar um exemplo muito prático e muito fácil de você entender. Não tem os biomédicos, eles trabalham em laboratórios, geralmente. E nesse laboratório, geralmente o biomédico ele usa o quê? Jaleco, ele usa touca, usa luva, usa máscara. E vamos dizer que ele está mexendo ali no equipamento. E esse equipamento é de vidro. E do nada, esse equipamento explodiu, quebrou. E se ele está usando jaleco, ele está usando luva, ele está usando máscara, ele está usando touca, ele está se prevenindo. Ele está o quê? Ele está reduzindo a chance de acidente com ele. E acontecer alguma coisa com ele. Você conseguiu entender essa parte também? Então, bora para outra. O aumento da qualificação dos profissionais. Sim, isso é um ponto importante. A biossegurança, a importância dela também está relacionada a isso. O porquê? A biossegurança, ela é algo que sempre está ali, olha, andando, está se inovando. Então, cada dia a ciência, cada dia as coisas estão evoluindo, estão descobrindo coisas novas, tá bom? Então, nós como profissionais, nós temos a obrigação de sempre estar estudando e se atualizando. E com isso, a gente tem a qualificação dos profissionais cada vez mais. E, pasmo, a qualificação de você como profissional é muito importante. Ela te dá credibilidade. E isso você quer passar para os seus clientes. Porque os seus clientes, eles querem que você tenha essa credibilidade. Eles querem que você seja esse profissional que tem essa credibilidade. Tá bom? É só você pensar assim. Existem duas profissionais. Uma profissional que não usa máscara, que não usa luva, ela não se preocupa em higienizar o local onde ela trabalha, ela não se preocupa em esterilizar os materiais dela, não tem um pingo de higiene, vamos dizer, ou tem um básico. E existe a outra profissional, que é você, que vai ter todos esses itens que eu tô te falando. Todos, todos, todos. Tá usando luva, você tá
usando máscara, você está usando touca, você tem higiene, você consegue transmitir isso para sua cliente, você vai ter o quê? Você vai ter credibilidade, você vai estar à frente dessa outra profissional, porque o seu cliente, ele sempre vai buscar o melhor para ele, e ele sabe a importância da biossegurança. Não pense que o seu cliente, ele não sabe das coisas, ele sabe sim, tá bom? E ele sempre vai buscar o melhor para ele. E, não menos importante, a última que eu deixei aqui para você é sobre a conservação do meio ambiente e da sociedade. Eu já te expliquei o porquê, né? A gente tem a conservação do meio ambiente e da sociedade. Eu te falei 2 vezes nessa aula sobre essa importância, tá bom? Então, aqui nesse primeiro slide, a gente falou sobre biossegurança, o que é biossegurança e sobre a sua importância. Agora, bora entender outro ponto? Bora entender como ter a biossegurança na nossa profissão. Muito importante, tá bom? Aqui a gente entra na questão prática da gente ter a biossegurança. Então, o primeiro que eu deixei aqui para você é a utilização de luvas. Utilizar luvas. Eu já te mostrei o porquê que a gente tem que utilizar luvas. Te falei sobre a gotícula de sangue que pode sair do seu cliente. Te falei sobre bactérias que existem na sua unha. E se tu me perguntar, Marcela, o que tu não deixa de usar quando tu tá fazendo o teu procedimento? Se tu não tiver, tu não faz. Eu não faço o procedimento se eu não tiver de luva, se eu não tiver de máscara, principalmente. Tá bom? Dos equipamentos que a gente tem que estar equipado, esses 2 eu não faço sobrancelha se eu não tiver. E eu te falei o porquê da luva, né? Agora eu vou te falar o porquê da máscara, tá bom? A máscara, ela serve para várias coisas. O Covid-19, ele é um exemplo muito bom da gente estar citando aqui, tá bom? O porquê? O Covid-19, ele é um vírus transmitido pela respiração. Então, pensa lá você. Você está ali com a sua cliente deitada na sua maca, na cadeira, onde você for fazer o seu procedimento, e você está em cima da sua cliente. Aí você começa a falar. Não, você não precisa nem falar. Você está ali perto da sua cliente e está saindo o quê? O ar da nossa respiração. Porque sai o arzinho da nossa respiração, tá? E isso é muito desagradável para sua cliente. Ela tem que ficar sentindo o ar da sua respiração em cima dela. Fora que quando a gente faz o design de sobrancelha, a gente fica muito próximo do rosto da nossa cliente. É muito próximo mesmo. O rosto da cliente está aqui e você tá bem aqui assim, ó, coladinho aqui. Conseguiu ver? Tá coladinho na sua cliente. E com isso, a gente tá ali fazendo o design de sobrancelha na nossa cliente, no nosso cliente, e a gente tá ali conversando com a cliente, conversando com o nosso cliente. E quando a gente fala, sai gotículas de saliva às vezes. E isso é muito desagradável. Fora que ninguém merece ficar sentindo bafo das outras pessoas. Ah, Marcelo, eu não tenho bafo, minha boca é cheirosinha. Gente, todo mundo tem um cheiro na boca, tá bom? E ninguém é obrigado a ficar sentindo esse cheiro. Então, a máscara, eu te citei alguns poréns porque você utilizar ela. Então, serve como uma prevenção para você, porque pensa assim, a sua cliente deita na sua maca e ela tá, por exemplo, gripada. E você não sabe que ela tá gripada. E essa gripe passa para você. Aí, nesse dia, você tem mais 10 clientes para atender. Profetiza que você vai ter 10 clientes por dia ou até mais, tá bom? Vamos dizer que você não precisa nem ter 10, você tem 5, você tem uma cliente a mais. E essa cliente que veio primeira passou gripe para você. Aí a outra cliente vem, deita na sua maca e você passou para essa cliente. Aí assim vem outra cliente e você passou para outra. E essas pessoas que vieram com você, elas têm contato com outras pessoas. Que elas vão passar essa gripe para as outras pessoas. Vocês estão vendo o efeito cascata que dá nisso? O quanto é a proporção grande? E isso foi uma das coisas que aconteceu com o Covid-19. É um exemplo fantástico para a gente estar dando aqui, tá bom? Então, utilizar touca no cabelo. Eu trouxe aqui materiais para você, alguns materiais para mostrar para vocês, tá bom? Eu vou mostrar aqui. Ó. Luva. Ah, Marcela, não tenho essa luva aqui. Gente, vocês podem começar com a luva transparente, tá bom? Eu uso ela até hoje, tá? Essa aqui ela é um pouquinho mais carinha. Luva, touquinha. Ó, abri aqui para vocês, tá? Touquinha para colocar no cabelo. A máscara.
para você colocar aqui no seu rosto, muito importante. Eu trouxe esses 3 exemplos para vocês de materiais aqui de biossegurança. Agora, bora falar sobre a importância da touca para o cabelo. A touca do cabelo, ela não é essencial agora no começo para você, porque eu sei que você está começando, que é difícil começar, a gente não tem uma condições muito boas para começar na maioria das vezes, então você tem que dar prioridade. Então você dá prioridade para a luva e para a máscara, ok? Para a touca, ela é muito interessante quando você já puder ter, você usar. O porquê? É muito desagradável a gente estar fazendo o design da nossa cliente, o nosso cabelo está encostando no rosto dela. Quando o cabelo encosta aqui, gente, dá um tique no rosto da pessoa. A pessoa sente uma cosquinha, sente uma agonia. Então, isso é muito ruim. Há também como para você. Você está ali fazendo o design da sua cliente e o seu cabelo está pegando no seu rosto. E isso te atrapalha, você não vai conseguir ter a mesma eficiência. Então, você não tem touca para investir no momento, prenda seu cabelo. Pega uma xuxinha, pega uma piranha, pega o que você tiver. Pega até mesmo uma caneta, tá bom, gente? Não existe desculpa aqui, não. Pega a caneta e prende seu cabelo. Você tem franja, ó. A minha franja, ela é grande. Mas assim mesmo atrapalha. Você tem franjinha aqui, tem franja igual a minha, pega aqui, ó. Pega um grampinho aqui e coloca, tá? Coloca clipe, coloca qualquer coisa, mas prende isso daqui, tá bom? Para isso não ficar no rosto da sua cliente. Vamos lá para o outro. Esterilização dos materiais da forma correta. Isso é um ponto muito importante e um dos mais importantes aqui na nossa profissão. O porquê? Você não pode usar a mesma pinça que você acabou de usar numa cliente na outra sem você esterilizar. E essa sua pinça, esse seu material que precisa ser esterilizado, quando você for comprar, você pergunta para a atendente. Esse material, ele pode ir na autoclave? Eu já vou te mostrar o que é autoclave, tá bom? E se ela falar, pode, você compra. Porque é um material adequado para você estar higienizando. Tá bom? Então, gente, tudo que for cortante e tudo que tiver relação a sangue, e mesmo que não tenha sangue e que você vá usar o mesmo material em outra cliente, você precisa com certeza esterilizar. Tá bom? Então, a pinça é um material esterilizante, a tesoura é um material esterilizante. A Marcela, eu vou usar aquele rolinho de jade, eu vou usar as esferas de cromoterapia, tudo esterilizar. Não usa na mesma cliente, não usa em uma outra cliente que você usou em outra, tá bom, gente? Isso é um dos conceitos básicos que a gente precisa ter aqui de biossegurança na nossa profissão. Não coloque em risco a sua cliente, porque tem sim casos de contaminação de várias doenças, até mesmo de ISTs, devido a esses materiais que são cortantes, que têm relação com sangue, para a gente passar para o nosso outro cliente. Então, isso é muito importante, tá bom? Bora lá para outro ponto. Higienizar o ambiente e os móveis de forma adequada. A biossegurança, meu amor, não é só em relação aos materiais que você usa, tá bom? Não é só em relação à luva, à máscara, à touca, como eu te falei. Você precisa estar com o seu ambiente e os móveis esterilizados, limpos da forma adequada. Então, quando você for atender sua cliente, limpa todo o ambiente. Passa um pano, passa um pano com que boa, passa o pano com algum produto que esterilize, próprio para esterilização. Quando a sua cliente for deitar na maca, passe um álcool 70. Sempre mostre isso. Onde você for colocar os seus materiais, não adianta você esterilizar material se você não esterilizou o local onde você vai colocar ele, tá bom? Então, passe pelo menos um álcool 70 lá na bancada de você, para você colocar seus materiais. E sempre não coloque seus materiais de contato logo com o móvel. Sempre coloca lá ou papel filme, ou você pode colocar um guardanapiozinho, aquele papel toalha, você também pode comprar e colocar, tá bom? Aí você coloca os seus materiais. E usar materiais descartáveis. Poxa, esse eu esqueci de trazer para vocês, mas eu tenho aqui no estúdio. Os materiais descartáveis, em geral, ele vai ser a escovinha de sobrancelha, ele vai ser o algodão, pode ser também a pinça. Por exemplo, você está no começo, você não tem como comprar uma autoclave, que essa imagem bem aqui assim desse produto branquinho com a tampa preta é uma autoclave, tá bom? A autoclave, ela serve para esterilizar os materiais da forma adequada. É um dos melhores veículos que a gente tem para esterilização de materiais.
mas você também pode estar esterilizando de uma outra forma, com um produto específico, fazendo a lavagem com detergente, usando um produto específico para poder esterilizar os materiais, usando também o álcool 70, junto com todos esses outros itens que eu te falei, tá bom? E eu vou estar mostrando todos os materiais que a gente utiliza numa outra aula. Então, quando eu te mostrar lá na outra aula, eu te ensino como você esterilizar esses materiais e também te mostro quais são os materiais descartáveis, quais são os materiais não descartáveis, tá bom? E, por último, não menos importante, o descartar os materiais da forma correta. Você pode estar descartando seus materiais, principalmente os materiais cortantes, gente, porque a gente também tem que ter empatia com as pessoas que recolhem o lixo, tá bom? A gente não pode deixar nada que é de vidro, nada que é cortante num saco normal. A gente tem que colocar numa caixinha dessa que eu deixei aqui para vocês. Essa caixinha que tá na cor amarela aqui, ela é um descarte adequado para esses materiais cortantes, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham entendido e que tenha ficado de forma mais clara possível o que é biossegurança, a sua importância, como a gente ter biossegurança na nossa profissão. Ter biossegurança na nossa profissão dá muita credibilidade, dá ética profissional também, que é o próximo passo, o próximo ponto que a gente vai falar, tá bom? Me desculpem se a aula ficar longa, mas pausa a aula, assiste depois, mas assiste tudo, tá bom? Porque eu tô vindo aqui para entregar o melhor conteúdo para vocês. E não deixa, gente, pelo amor de Deus, de curtir esse vídeo. E principalmente de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Porque se você quer se formar aqui comigo no design de sobrancelha, você precisa assistir todas as aulas. E todas as semanas eu vou liberar uma aula por semana. Eu tenho certeza que você não quer perder, né? Eu estou preparando as melhores aulas. Quando você curte, quando você ativa o sininho, se inscreve no canal, eu estou entendendo, eu consigo entender que vocês estão gostando. Então, eu vou trazer cada vez mais aula para vocês, tá bom? Bora passar para um outro ponto, porque a aula está ficando muito extensa. A gente vai falar agora sobre ética profissional. E o que é ética profissional, Marcela? A ética profissional, ela é uma aplicação de valores humanos sobre o comportamento, resultando em uma postura transparente nas atividades produtivas. É também o respeito às regras, convenções e limites, sejam eles impostos por leis ou sugeridos pelas convenções sociais no trabalho. Então, o que é ética profissional, Marcela? A ética profissional, ela vai ser os valores humanos que vocês têm no seu comportamento, nas regras, por exemplo, que o seu trabalho impõe, como você vai ser o seu chefe, você vai impor a ética profissional no seu empreendimento, tá bom? Então, a ética profissional vai ser todos aqueles valores que você tem, tá? Vai ser o quê? Vai ser você tratar bem as pessoas, vai ser você ter um protocolo de atendimento, você ter a biossegurança também é uma ética profissional, você saber falar com o seu cliente, você não pode falar de qualquer forma com o seu cliente, você tem que saber se pôr, você tem que saber se mostrar como uma profissional. Então, desde o que você é, até o que você veste, onde você vai estar trabalhando, no seu empreendimento, é ética profissional. Então, aqui você precisa o quê? Você precisa se cuidar também, tá bom? Quando você for atender seus clientes, você vai atender só um cliente por dia. Gente, quando eu atendia um cliente por dia, eu fazia tudo o que eu poderia fazer se eu fosse atender 10 clientes, né, em um dia. Não tem discrepância. É isso. Você precisa fazer tudo o que você faz se você fosse atender pelo menos, no máximo, 10 clientes. Tá bom? Então, você precisa estar banhada. Isso aqui são coisas básicas, tá bom? Toma um banho, veste a sua melhor roupa que você tiver, tá? Ah, Marcela, eu não tenho a roupa dos sonhos. Você não precisa ter a roupa dos sonhos. Você tem que fazer. Olha, existe uma frase que eu até me esqueci de quem é, mas é de uma pessoa muito famosa. Se eu lembrar, deixo na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou pesquisar também, eu deixo na descrição do vídeo. A frase é assim. Eu não sei se eu vou conseguir falar o pé da letra, mas parafraseando, faça o seu melhor nas condições que você tem, até você ter condições melhores ainda para você fazer ainda melhor. Você conseguiu entender? Então, pega a melhor roupa que você tem, pega o seu melhor eu e entrega. Porque depois tudo volta para você, tá bom? A conta no final fecha. E fecha, gente, porque eu já passei por isso, tá bom? Então, se arruma
Mostra que você é uma profissional. Se dê valor. Quando a gente se dá valor, as pessoas nos dão valor. Então, veste a sua melhor roupa, coloca um brinquinho, faz uma make básica com o que você tiver, arruma seu cabelo, fica cheirosinha, escova os dentes, isso é importante mesmo usando máscara, tá bom? Higieniza suas unhas, faça tudo bonitinho. Aqui eu vou te dar um exemplo, alguns exemplos de ética profissional no trabalho, tá bom? Responsabilidade. Gente, responsabilidade é um ponto assim crucial. Se o seu cliente marcou 8 horas da manhã, 8 horas da manhã você tem que estar esperando o seu cliente, tá bom? Você precisa ter responsabilidade. Você precisa ter responsabilidade com você mesmo e com o seu empreendimento, porque tudo vai depender de você. Quando a gente empreende, infelizmente ou felizmente, tudo vai depender da gente, tá bom? Eu costumo falar que é felizmente. Eu adoro empreender, e você? Principalmente com sobrancelhas. Então, você tem que ter responsabilidade tanto com você, com o seu empreendimento, como você com o seu cliente. Se você falou, fulano, eu vou te mandar mensagem tal dia, mande mensagem para o fulano tal dia. Fulano, a gente marcou 8 horas, esteja esperando seu cliente 8 horas. Esteja esperando seu cliente pelo menos 5 minutos antes, 10 minutos antes, esteja prontinho para o seu cliente chegar. Porque às vezes o cliente chega antes, tá bom? Então, esteja com todo o seu local arrumado, higienizado para o cliente chegar e não ficar esperando você arrumar ainda, porque é feio, tá? Disciplina. A disciplina justamente é isso. Você precisa ter disciplina com você e essa disciplina vai passar para o seu cliente, tá bom? Se você é todo ajeitadinho, se você está sempre no horário certo, se você faz tudo de forma certa, você vai ter esse retorno também. Então, responsabilidade, disciplina, confiabilidade. Confiança. Você precisa transmitir confiança para o seu cliente. Marcela, como? Você precisa se portar como uma profissional. Então, quando você for atender o seu cliente, você está nervosa, eu sei que no começo dá um nervosinho muito grande, nosso coração fica tuc, a mão ficou assim, mas você tem que mostrar para o seu cliente que você é uma profissional, você é a profissional e que ele pode confiar em você. Ele pode dizer para você todas as dores que ele tem, todos os problemas que ele tem, porque, gente, às vezes são coisas simples, tá? Por exemplo, no mundo das sobrancelhas, tem pessoas que têm caspas nas sobrancelhas. Isso é muito normal. Você sabia disso? E esse cliente, ele pode, por exemplo, ficar com vergonha de te falar isso. Gente, é um exemplo besta que eu tô te dando. Mas é muito importante, muito recorrente. Então, esse cliente, ele precisa ter confiança em você, e você precisa passar essa confiança para ele. Assim também que você precisa passar principalmente a confiança para ele, que ao ele estar entregando a sobrancelha dele para você, você vai fazer um trabalho muito bom, porque você é um profissional muito confiável. Você é um profissional bom e que você vai estar à altura, tá bom? Assim também como o gerenciamento de tempo. A ética profissional no trabalho tem a questão também de você gerenciar o seu tempo da forma adequada, porque quando a gente empreende, a gente precisa estar em N funções aqui no nosso ramo, né? Então, você precisa estar ali nas redes sociais divulgando o seu trabalho, você precisa estar atendendo seus clientes, então tudo isso que você vai conseguir fazer no restante, você precisa ter o seu gerenciamento de tempo. Honestidade, você tem que ser honesto com o seu cliente. Se você está começando, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai fazer modelos. E mesmo que a pessoa te pague, vamos dizer que seja uma modelo pagante, te pague um valor simbólico de 10, 15 reais, você vai ser honesto com essa pessoa. Fulano, eu estou começando, existe isso, isso e isso. Assim também como você não vai dizer para o seu cliente que você sabe fazer certa coisa, que você é profissional nisso, que você tem qualificação nisso se você não tiver, tá bom? Então, a honestidade, ela é muito importante, gente. Tudo isso vai fazer a profissional que você é. E quando a nossa profissão, ela tem muita questão também de boca a boca. Quando uma pessoa, ela não gosta, ela quebrou a confiança em você, ela quebrou, você decepcionou ela vai espalhar nisso numa proporção tão grande quanto ela estaria espalhando se o seu trabalho fosse bom, tá bom? E respeito nas relações interpessoais. Você precisa respeitar o seu cliente. Você precisa ter o respeito com ele. Quando a gente dá respeito, a gente recebe respeito, tá bom? Na maior parte das vezes. Eu sei que vai ter aqui alguns clientes que são mal educados, mas, em forma geral, você precisa respeitar esse seu cliente. Não trate mal o seu cliente. Não fale de forma mal educada com ele. Se você é uma pessoa muito direta, se você é uma pessoa que não tem papa na língua,
Tente pensar nisso, porque é diferente quando você tem uma relação de intimidade com uma pessoa, como sei lá, seu filho, sua mãe, seu pai, seu marido, seu namorado. Quando a gente está, você tem que entender que a gente vai estar no meio de trabalho. Mesmo que esse trabalho seja seu, você é o chefe, você manda, você precisa ter esse respeito entre as pessoas. Respeito é bom e todo mundo gosta. É uma das coisas básicas, tá bom? E Marcela, qual é a importância de tudo isso sobre ética profissional? Eu espero que com tudo isso que eu te expliquei, o que é os exemplos de ética profissional e destrinchando cada um, você tenha conseguido entender a importância da ética profissional. Mas eu vou te explicar aqui porque eu não vou deixar nada solto, tá bom? Gente, a importância da ética profissional é tudo isso que eu te falei, tá bom? É o que você vai ser, é o que você vai transmitir para o seu cliente. E você não quer transmitir coisas ruins, né? Porque você quer crescer nessa profissão, você quer ser a profissional. Porque eu quero que você seja a profissional. E com esse curso aqui, você vai conseguir ser a profissional. Gente, que aula! A minha cabeça, assim, ó. Eu tenho certeza que a minha cabeça está explodindo. Coloca aqui nos comentários para mim aquele emoji da cabecinha assim explodindo. Se você ficou muito feliz, se você conseguiu entender essa aula. Deixa teu feedback aqui para mim, por favor. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por você estar aqui, por você ter chegado até aqui, né? Até no final dessa aula. Demorou alguns minutinhos, eu sei que ficou extensa, mas ela foi uma aula produzida com muito carinho, do fundo do meu coração, e eu espero que te ajude muito. Eu espero que nunca mais você tenha dúvida do que é biossegurança, do que é ética profissional e do que ter. Gente, essa aula que eu tô te dando, eu não tive, tá bom? Eu não tive uma aula tão clara, tão esclarecida, tão incrível como eu tô te dando. E eu tô te dando do fundo do meu coração. Eu já te falei isso, né? Olha a felicidade da pessoa aqui. Olha, bate um print, posta lá e me marca no meu Instagram. Olha, me segue lá no meu Instagram. Meu Instagram é Marcela Beauty. Beauty com 2 Y, tá bom? Lá eu posto conteúdos todos os dias, te dou dica, te falo sobre design personalizado, falo sobre rena, posto vídeos, posto reels, posto carrosséis, posto sempre, tô lá, todos os dias ativo, para você ficar mais próxima de mim dia a dia e ver a minha rotina de perto. Vai lá no Instagram me seguir e por lá você pode tirar todas as dúvidas que você quiser, assim também como aqui no comentário do YouTube, tá bom? Mas lá você vai conseguir me achar mais rápido, tá bom? Vai lá, posta essa aula, posta o print que a gente bateu, posta tudo que você fez, porque você precisa começar a divulgar que você está fazendo curso de design de sobrancelha desde já. Então corre, pelo amor de Deus. E não deixa de curtir essa aula aqui, gente. Olha, eu só te olho. Curte essa aula aqui, pelo amor de Deus. Curte essa aula, se inscreve aqui no canal. Eu tenho certeza que se você se inscrever, você curtir, eu vou trazer mais vídeo, porque eu vou entender que você está adorando, que você está gostando. E ativa o sininho da notificação para você ficar por dentro de tudo. Gente, o curso está imperdível, está maravilhoso. Então é isso, meus amores. Obrigada. E eu te encontro na nossa próxima aula. E aí, qual será a próxima aula? Tchau!